Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre os perigos do cyberbullying e também outras vulnerabilidades que todos nós temos, uma vez que estamos conectados à internet e especialmente às redes sociais. Elas são uma febre no nosso país e no mundo. Cada vez mais temos pessoas cada vez mais cedo conectadas a esse universo de informações e acontece que muitas vezes, quando não tomamos os devidos cuidados, ficamos expostos a uma série de perigos. Para falar conosco sobre este tema, trazendo também dicas, orientações a respeito de como nós podemos proceder como indivíduos e como coletividade, como sociedade, diante desses novos problemas que têm aparecido para todos, nós conversamos no programa de hoje com o Dr. Flávio Rebustini. Ele é doutor em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, ex-reitor da Universidade do Grande ABC, integrou diversas pesquisas sobre o tema aqui no Brasil, também no exterior, e vai compartilhar conosco a sua experiência no assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV a presença do doutor aqui hoje, seja sempre muito bem-vindo. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite para tratar de tema tão importante, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e estar à disposição para bater um papo sobre esse universo tão novo. Bom, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente também o que significa exatamente bullying e cyberbullying. Afinal, essas palavras elas estão cada vez mais até banalizadas, é comum as pessoas falarem no dia a dia, né? Ah, isso é um bullying. Então, qual que é o significado técnico mesmo para aqueles que se dedicam a enfrentar esse problema social? Esse é um cuidado que nós temos que tomar sobre a questão da denominação. Sim. O cyberbullying é o bullying em ambientes virtuais, em redes sociais e especificamente na internet. Uhum. Não é qualquer ação que pode ser classificada como bullying. Na realidade, o bullying é uma intenção, eu preciso ter uma intenção de trazer algum dano à pessoa, seja psicológico, seja social, seja físico, que ele seja repetido e que ele tenha esta intenção. Então, se eu tirar, por exemplo, na escola, brincar com você e tirar um sarro, ou ter uma brincadeira infeliz, isso não é bullying, porque eu não tenho a intenção de te gerar algum dano, e isso não é repetido. Então, a gente tem que tomar cuidado, e muitas vezes a gente vê, tanto na internet como na televisão, assim, bullying. Não, isso pode ser uma brincadeira desagradável, inconveniente, uma conversa entre amigos em que isso passa um pouquinho do limite, mas não há a intenção de trazer dano à pessoa. Para aqueles que sofrem o dano sistemático, aí eu preciso muitas vezes chegar à beira de um tratamento, porque eu tenho um assédio. Na realidade, em algum momento, ele vai se misturar com um processo de assédio. Existe uma relação de poder, o mais forte contra o mais fraco, o mais bonito com o mais feio, aquele que tem mais acesso ao que tem menos acesso. Então, eu tenho algumas dinâmicas que ali vão sendo trabalhadas com o intuito de te lesionar de alguma forma, mesmo que seja psicologicamente. Sim, agora, essa intenção de provocar dano, ela pode ocorrer de forma inconsciente, a pessoa faz sem perceber ou não? Geralmente há ali uma motivação deliberada de você prejudicar alguém. Eu tenho a intenção. Eu quero mostrar para ele que ele não consegue fazer, por exemplo, o que eu faço. Sim. Então, eu tenho mais recursos que ele e, portanto, eu exponho ele a ele não ter esses recursos. Eu sou mais forte que ele, então eu vou para uma área esportiva e eu vou mostrar a todos que ele é o último a ser escolhido, né? Em que ele está numa posição de desvantagem, mas isso é intencional. Eu vou te escolher por último porque eu quero que você sinta que você não pertence a este grupo. Isso seja na escola, na aula formal, seja no ambiente de trabalho, seja no esporte, seja nas situações de sociedade. Então, quando eu tenho deliberadamente, tanto é que se elabora, né? Então, ele não pode ser algo sem intenção, porque a pessoa elabora um plano, mesmo que seja o mais simples, para que isso ocorra, quer dizer, para te expor a uma situação em que você fique em desvantagem social, normalmente. Porque normalmente isso ocorre dentro de uma estrutura de grupo, né? Interessante o senhor ressaltar que não está restrito, portanto, ao ambiente escolar. Não. Pode acontecer dentro do mundo corporativo, entre adultos também. Agora, existe algum tipo de mecanismo legal para que a pessoa possa se defender ou esse é um problema muito novo ainda, a gente não está adequadamente estruturado para isso? Dentro do ambiente virtual, a gente tem
a gente não tem muitas legislações próprias. O que a gente tem é, no mundo, vamos falar, fora do virtual, e a gente não pode chamar de real, porque o virtual também é real, né? São ambientes apenas diferentes. É que muitas vezes o bullying, por exemplo, no setor... As pessoas não percebem isso. Não percebem, né? É que o bullying no ambiente corporativo é muito mais associado ao assédio moral. Então, eu tenho mecanismos legais de buscar essas provas, e é sistemático. Então, você vai ver que em alguns momentos isso vai se aproximando do processo de assédio, porque o bullying, de certa forma, também é um assédio. Talvez nem sempre para trazer dano, mas eu tô buscando uma relação de poder com essa pessoa. Eu tenho a relação de poder muito clara. No mundo corporativo, ou mesmo na escola, eu tenho alguns mecanismos. Existem sanções nos regimentos escolares que prevêem esse tipo de situação. No mundo corporativo, eu vou caminhar muito mais para o lado do assédio, o bullying acaba caindo nesse cenário. Então, eu preciso ter muita atenção com isso, né? É sistemático essa ação? Ela é sistemática. De formas diversas, mas ela é sistemática e tem a intenção ou de trazer um dano ou eu criar uma condição de relação de poder contigo. Muito das pessoas não conseguirem distinguir o ambiente virtual dentro do ambiente real, né? Quer dizer, elas confundirem como se fossem coisas diferentes, e na verdade se tratam de uma mesma realidade, se deve ao fato de que na internet há, às vezes, a possibilidade de um certo anonimato. Aliás, é recorrente, né? A gente tem notícias da imprensa sobre um novo aplicativo, um novo software, uma nova medida aí de alguma grande rede social que diz, ó, agora você vai poder fazer um perfil fake ou um perfil anônimo sem ter chances de ser reconhecido, de ser divulgada a sua identidade. Como é que o senhor vê isso? Na realidade, isso é meio ilusório, né, essa questão do anonimato. Tirando os grandes hackers, que são aqueles que têm outros objetivos dentro das redes sociais, de busca de informação, de roubo de informação, a partir do momento mesmo que eu fiz o fake, eu tenho uma identidade... O fake é o falso, O né? falso. A identidade falsa, ou que existe uma outra denominação, que são as contas piratas, né, que muitas vezes são criadas apenas para trazer o cyberbullying para você. Para eu não poder me identificar a você, eu crio uma conta ou fake. E normalmente fake, assim, eu posso criar a conta com o seu próprio nome, não com o meu. Então, na realidade, é uma conta falsa. Por você? Eu me passo por você, posto mensagens perigosas ou coloco para você informações que você não diz e que você não crê naquilo. E começo a denegrir sua imagem sistematicamente. Mas agora, dizer que você é completamente anônimo não é verdade, porque o seu computador tem um IP que diz aonde você está, que horas você acessou o computador, em que local você acessou o computador, muitas vezes com seus dados de como você logou aquilo. Então, tirando os grandes piratas da internet, os grandes hackers que nós chamamos de black hats, que são os chapéus pretos, que são os hackers que roubam as informações e que conseguem, de alguma forma, bular essa identificação, você não é tão anônimo quanto você. A única coisa que eu vou ter que ir para a justiça, pedir a abertura, pedir para as redes sociais informarem o registro, informarem de onde vem o IP que foi lançado. É possível hoje eu mapear com um software, por exemplo. Eu fiz um curso pela Universidade de Michigan, é muito interessante, ele conecta você à rede social. Então, você loga a sua rede social por ele, pede, e ele monta todo o seu mapa de relação. E diz quem são as pessoas importantes dentro da sua rede social, não só pela quantidade, mas pelo tipo de mensagem que você posta, com que frequência você posta. E isso é extremamente importante no mundo digital para vender um produto, para saber se a sua informação vai chegar às pessoas que são relevantes para que você chegue. Por exemplo, uma corporação, eu quero atingir meu cliente, eu quero fazer com que o meu produto avance nesse mercado, essas informações são extremamente importantes. Muitas vezes a pessoa leiga nesse cenário não tem noção de que eu estou mexendo num mundo bonito que nos deu acesso a qualquer lugar do mundo hoje. Hoje, se eu quiser estudar numa grande universidade fora do país, eu estudo sem sair da minha casa, ao mesmo tempo me expôs a um ambiente em que eu não tenho controle do que eu estou fazendo. Aquilo que eu vou entrar às 8, eu vou assistir minha aula, a professora vai fazer minha chamada, eu vou sair no ambiente virtual, isso não existe. Eu posso falsificar, inclusive, a hora que você entrou no sistema.
aqueles que têm domínio desse tipo de técnica. Então, eu tô à mercê desse cenário. E diante desse ambiente novo, o que então devemos fazer para garantir a nossa segurança e a segurança também das nossas famílias, de crianças e adolescentes, contra esses perigos do ambiente virtual? Nós continuamos esse bate-papo com o Dr. Flávio Rebustini em instantes, aqui no programa Sociedade Solidária. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.